Primeiro trecho reservado da coletiva concedida hoje lá no estádio Renatão pelo presidente afastado Flávio Terreão. Vamos conferir. Recebi essa notícia desse afastamento para Osório com muita tristeza, né? E aí me permitam fazer um pequeno relato, né? Desde que cheguei aqui no Campinense, mais precisamente na primeira quinzena de junho de 2024, né, eu recebi o clube numa situação um tanto quanto delicada, tanto do ponto de vista administrativo como físico, né? E aí nós encaramos aquele desafio naquele momento com muita força, com muita coragem, aconselhado por muitos para que assim não fizesse, mas nós, como raposeiros que somos, enfrentamos essa batalha. E eu lhes digo que entre vitórias e derrotas durante esses quase 2 anos de passagem aqui pelo clube, hoje é um dos dias mais tristes, né? Não foi a saída na semifinal, não foi algum jogo simbólico, algum jogo mais expressivo que nós deixamos a desejar, mas sim ser tomado de surpresa por uma notícia como essa. E quando fui encaminhado para a reeleição, e aí a pedido, era um pedido bem massivo, não só do torcedor, mas também destes que se diziam grandes amigos na época, né? E hoje orquestraram, né, esse afastamento, porque isso aqui foi uma medida orquestrada, pensada, né, criteriosamente pensada. E estes me pediam para que eu fosse mais uma vez candidato, e eu dizia que não queria. Eu tinha dado minha contribuição, embora que mínima naquele momento, mas eu aceitei porque escutei, olhando no rosto de cada um, que não estaria só, né, que todos me ajudariam. E não foi o que aconteceu, né? Nós reconstruímos a credibilidade do Campinense no cenário nacional, conseguimos montar uma equipe competitiva, fizemos um grande campeonato. E aí, quem diz isso é o próprio torcedor, né? Levamos o Campinense de volta para o cenário nacional em 2027 e construímos tudo isso juntos, né? Dividindo cada angústia, cada véspera de pagamento de folha, num time que já vive uma dificuldade que não fui eu que criei, foram gestores passados que criaram essas dificuldades, né? Mas com todas as dificuldades chegamos até aqui. E num momento como esse, me parece que existem interesses obscuros por trás desse grupo que montou-se para que esse momento de hoje acontecesse, né? Primeiro houve uma espécie de impressão para que eu fizesse isso pelo caminho da renúncia. Eu não o fiz, né? E aí fui deparado com esse afastamento, questionando algumas coisas. Eu sou muito tranquilo no que diz respeito à prestação de contas no Campinense, algo que não acontecia há muitos anos. Eu não sou responsável pelas ações trabalhistas do Campinense, eu não sou responsável pelo momento em que o Campinense chegou, mas tudo que eu fiz está aqui, detalhe por detalhe, nota fiscal a nota fiscal, e vou poder mostrar dentro do prazo que me foi pedido. Mas lamento muito que gente que eu tinha como da minha casa, da minha confiança, com relação com minha família, me pegou de surpresa numa rasteira tão inesperada. Não só não peguei nada do que é do Campinense, mas que cedi muito. E todo o esforço que fiz essa vida inteira, e aí diga-se e leia-se esforço físico, esforço financeiro, eu tenho como provar e tenho como mostrar. Ando de cabeça erguida, porque acredito que mesmo se levantar a taça, obtive uma vitória muito grande. A nossa gestão conseguiu resgatar a confiança dos torcedores. Ao presidente do conselho, o meu repúdio. E aí vou fazer publicamente, já que o amigo me bloqueou no aplicativo de WhatsApp, o meu repúdio e a minha tristeza ao conselheiro Tiago, que dividiu tantos momentos difíceis comigo aqui e que hoje me coloca nessa condição. Mas não esperava que o mesmo grupo que dizia que acreditava em mim,
e que me trouxe até aqui, me apunhalaria pelas costas da maneira com que eu fui apunhalado. Tá aí, nada melhor do que a fala do presidente, e a gente sempre tem um espaço democrático, aberto, espera também. Viu, o presidente do Conselho Deliberativo do Campinense Clube, aí citado, né, por Tiago Melo, como Tiago Melo, aqui no nossa enquete parece que vai de acordo com aquilo que passa o Flávio Torreão, meu caro Romildo Nascimento. 86% diz ele foi traído. E as palavras do Flávio Torreão num momento como esse, palavras essas que o próprio Danilo, pela forma como saiu, não teve tempo de também esclarecer. O Lênin Correia, que até sumido do país, teve que sair. E agora o Flávio dá uma declaração dessa. Traído é a palavra que ele usa várias vezes dentro do seu pronunciamento oficial dado à imprensa. Você colocou muito bem, né, o espaço aberto também para o Conselho Deliberativo do Campinense Clube, para dizer, de fato, as causas, na verdade, já foram colocadas, não vamos entrar aí nesse mérito, ou pelo menos repetir aquilo que já é de conhecimento público, já é público e notório, né? Que foi na nota, né, que foi emitida, perfeitamente, do afastamento devido à não prestação de contas. Né? Agora sim, prestação de contas, ele tinha um prazo até o final do ano. Os salários atrasados, né? O que se diz é que tinha dinheiro suficiente, até uma máquina de gelo que teria sido subtraída, foi um negócio danado, se né? A gente prestar atenção, Romildo, nesse pronunciamento desse, ele disse muito bem claro. Uma prestação de contas, que eu tenho tudo aqui detalhado, mas de aí pessoas Thiago... que cobram a prestação de contas que há anos... Certo, mas aí é o seguinte, se antes faziam errado, quem está agora não tem que continuar fazendo. Isso é uma coisa. Claro. Segundo, o Tiago, ele concedeu entrevista a outro órgão de imprensa, que aí eu vou fazer uma crítica, Tiago, a você, porque eu acho que você desrespeitou toda a imprensa. O Conselho Deliberativo desrespeitou a imprensa, porque sabia-se hoje desse pronunciamento do Torreão, deveria-se ter chamado a imprensa e ter feito uma coletiva ou um pronunciamento geral. Isso deveria ter sido feito, porque agora a gente tem que trabalhar com suposições. Não vai chegar a tempo a fala do Tiago, então eu ouvi parte dessa entrevista e o Tiago disse que vários documentos foram mandados para o Flávio Torreão que não cumpriu prazos de exigência feitos pelo Conselho. Agora, fica muito abstrato, fica muito aberto, porque aí você tem que ler o Conselho, você tem que ler todo o regimento do clube para entender prazos. Né? O que fica valendo até agora é o que a gente acabou de ouvir do presidente Flávio, a única coisa oficial. Flávio Torreão. É tudo muito, muito fácil de se entender. Existem versões, a verdade é só uma. Então o que a sofrida torcida do Campinense Clube quer, aquela que não torce por CPF, torce pela instituição Campinense Clube, que essa torcida, na verdade, quer saber é de transparência, né? O presidente Flávio Torreão foi muito bem claro, né? Ele disse que foi chamado, foi convidado, orientado a presidir o clube, né? E não se sabe por quê, e daí cabe uma explicação, né, a quem de direito, né, do porquê desse rompimento e dessa traição. O presidente se diz apunhalado pelas costas, que levou uma rasteira, ele com disse. Quem se dizia apoiá-lo, né? Eu tenho uma visão, e vocês concordam comigo, que está no espaço democrático. Isso que vem acontecendo no Campinense, eu até citei, você tinha se ausentado um pouco, eu estava aproveitando a fala do Flávio, eu dizia um modo operante que acontece dentro do Campinense. Isso a gente já falou 500 vezes. Né? Para mim eu concordo em gênero, número e grau. Isso aí não... Então, quando você vê Flávio chegando a uma posição dessa, aí o torcedor diz, mas conseguimos, e ele que conseguiu o calendário para o Campinense. Tem que entender. Quando o Campinense tinha dinheiro para sequer formar um time, foi o Flávio que foi atrás de dinheiro. Foi o Flávio que usou o seu nome para conseguir seu CPF, para conseguir, porque se você pegar com todo respeito, esse Conselho Deliberativo pode juntar um por um que não paga uma folha do Campinense. Esse mesmo conselho escolhido a dedo, 38 nomes, que aí está que ele está dizendo, fui traído pelo presidente do conselho, fui traído pelos meus pares, né? Mas foi o Flávio que botou o dinheiro lá. Foi o Flávio que estava com a caneta como presidente. Eu acho assim. Escuta, foi o Flávio que estava com a caneta como presidente e conseguiu o calendário para o Campinense que não tinha mais de 3 anos. Mas aí tem que decidir, peraí. Ele conseguiu o calendário, né?
Mas aí quem fez as dívidas? Nós. Então, assim, tem que... É isso que eu quero dizer. Aí é onde, assim, ele fala isso, então tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Quem foi que assumiu aquela publicação de que o Campinense teria uma folha de R$400 mil? Quem foi que assumiu aquilo? Foi o presidente Flávio Torreão só ou foi toda a diretoria? Porque o fato é que na prática isso não aconteceu, tanto que o Campinense está devendo 3 meses de salários a uns, 4 meses de salários a outros. Principalmente porque anunciou, né? Botou a boca no trombone por algo que não conseguiu na prática realizar. E isso lá atrás eu questionava, de que forma vai se pagar isso? Porque se vier só de arquibancada e patrocínio, será não vem. Que ainda era confiando no restinho da laminha que tinha do Arthur Cabral? Claro. Com certeza. Mas a laminha não paga folha de 400 por 4 meses. Por 4 meses. Sabemos disso, porque restava-se ainda, torcedor, apenas uma parcela. Isso aí eu sei que eu acompanho desde quando me notificaram lá Vamos atrás. Vamos escutar então o segundo trecho da entrevista coletiva concedida aí pelo Flávio Torreão, hoje pela manhã lá no estádio Renatão. Ele fala um pouco sobre essa questão de finanças também. Na verdade, não é uma confissão, tem essa confissão de dívida, foi feito a um grupo de advogados que nos assessora do Rio de Janeiro. O pagamento só não foi feito porque realmente os recursos eram menores do que a gente tinha para finalizar o campeonato e pagar os advogados. E eu julguei a prioridade justamente naquele momento, o time, o campeonato, os funcionários. Após o fim do campeonato, nós tivemos as receitas resumidas a nada, né? E eu estou aqui há 2 anos e aí eu faço uma indagação ao torcedor. Quando não tinha receita e Flávio pagou do bolso, o conselho já se reuniu para dizer alguma coisa? O conselho procurou no ano de 2025 saber tudo que Flávio tinha feito aqui no Campinense? Não. O conselho e o presidente do conselho era a pessoa que dizia, graças a Deus tem você. E por muitas vezes chegou a beijar na minha testa. Então, da traição nem Jesus se livrou. Mas eu tenho certeza que assim como na política, o futebol adora traições, mas não perdoa os traidores. Olha, tem uma coisa que a gente sempre fala, é que futebol é emoção, né? E vocês dois são responsáveis pelo bom e o ruim, né? Bom para quem escuta o gol do time e para quando toma sentir um pouco de tristeza. Que futebol é emoção. E futebol é emoção. Eu posso estar sendo inocente, mas eu me identifico um pouco com esse discurso. Posso estar sendo inocente e é uma inocência boa. Eu espero não perder toda ela, senão eu paro de fazer o que eu estou fazendo, porque eu tive um pai presidente de clube, numa época muito mais difícil do que essa, você acompanhou de perto, Romildo. Sim. E que não tinha esses abnegados ricos e tudo mais, uma época de seca, né? E assim, lá todo mundo ia junto e foi junto. Eu lembro, Curura, né? Muita gente aí, muita gente daquela época. Seu Chico, né? Acho seu que Chico, Anatólio, Querequexé, né? Aquela turma, mesmo na dificuldade, estava de mãos juntas. Hoje não é fácil fazer futebol, mas eu acho que é menos difícil. Está mais caro, mas também tem outras fontes de renda. E assim, quando leva para o lado humano, e a gente foge um pouco dos números que são frios, né? Do pagar, não pagar, isso aí, lógico, tem que ser cobrado. Mas quando você passa a ter convívio com pessoas que você confia e você bota dentro de casa e a pessoa simplesmente muda com você, isso dói em qualquer lugar. E eu não consigo dizer que isso é mentira do que ele está dizendo. Não consigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. A gente está falando aqui hoje sobre Flávio Torreão, William Simões. Daqui a um tempo a gente vai estar falando sobre João Manel, Pedro da Silva, porque essa política de gestão do Campinense é carcomida. Enquanto estiverem com mais vaidade no CPF, pensando mais no CPF em si do que no CNPJ Campinense Clube, infelizmente, torcedor rubro-negro, não estou querendo desanimá-lo mais do que você já está, mas o Campinense vai continuar marcando passo. Essa política interna do Campinense, de abnegada, etc. e tal, ela vem historicamente, não é?
eu alcanço o ano de 1975. No dia 11 de outubro de 1975, era fundada a Sociedade Desportiva Borborema Gavião. Sabe por quê? Porque dirigentes do Campinense na época, Dr. José Aurindo de Barros Filho, Lamir Mota, Menininho, entre outros, eles se rebelaram contra o clube e fundaram a Sociedade Desportiva Borborema para fechar o Campinense. Ou pelo menos para dizer, eu vou formar um time e mostrar que o Campinense não ganha uma. Só que é o seguinte, naquele tempo os caras tinham dinheiro. E outra coisa que a gente não vê hoje, eles gostavam do clube, eles não precisavam de dinheiro do clube, botavam dinheiro no bolso, não é? Tanto que depois dessa rebelião, digamos assim, doutor Zé Aurindo voltou, foi bicampeão, Lamimota depois voltou e outros também voltaram, muito diferente de hoje, em que as pessoas não têm mais o dinheiro que tinham na época, é uma gestão que não funciona mais, só dá briga, só dá vaidade, é um contra o outro, uma parte da torcida não torce pro clube, torce para quem tá lá, se é amigo dele não tem reunião, é perfeito, se não é também não vale nada. É quase que a política que a gente tá vivendo fora do âmbito do futebol, assim, né? Agora, então, em resumo, amigos, se o Campinense não se acordar para a realidade, pelo que eu tô vendo, se tá ruim a situação, tende a ficar pior. Vamos ouvir rapidinho, só o Igor Paixão foi para as ruas, a gente não conseguiu ouvir muitas pessoas, o Igor explicou, inclusive isso aí, para eu fazer um comentáriozinho também sobre o que o Romildo tocou. Vamos ouvir aí o Igor Paixão aqui no centro de Campina Grande. Olá amigos que nos acompanham aqui pelo Trivela. Olha só, estou no calçadão hoje, mas dessa vez a conversa é séria, não vamos ter resenha. Sim, o Campinense está num momento complicado e eu vim aqui às ruas entender o que o torcedor está achando dessa situação. E olha só, conversamos com alguns torcedores e outros também não quiseram falar devido à situação, no mínimo, conturbada do clube. Rapaz, é complicado, viu? Eu acho que está na hora da torcida, a própria torcida tomar as providências, viu? Uma torcida grande como essa, passando pelo que está passando, não tem isso, rapaz. O time já vem nesse período aí negro de vacas magras, tá entendendo? E de repente agora essas brigas internas que simplesmente não levam a nada, tá entendendo? E na minha opinião, é a torcida se reunir aí, botar alguém pra tomar de conta, viu? A melhor coisa foi afastar esse cara do Campinense, né? Agora se o Willian votar, o Willian é um homem, né? No tempo de Willian, o time ia pra frente. Agora esse cara só fez vergonha à nação rubro-negra. Se o Willian votar, espera muitas coisas boas, né? A gente tem uma Série D para o ano, tá? Tem o Paraibano. E essas brigas não levam a nada. O time já tá nessa situação. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência, gente. Esse time tem nome, esse time se chama Campinense Clube. Um time que é ex-campeão paraibano, campeão da Copa do Nordeste. Tem uma história, tá entendendo? Não pode estar numa situação dessa. E agora para completar essas briguinhas aí e tal, que não leva a nada. A coisa que falta ali é uma gestão séria, tá entendendo? Uma gestão que entre realmente com intuito de fazer esse time voltar a ser grande, tá entendendo? Realmente tem que entrar gente de fibra ali dentro, porque senão a situação é cada vez pior. E aproveitar que a gente tem essa Série D aí, entendeu? E haver uma união aí, um nome que realmente entre para somar, entendeu? E é isso, tem que ter um nome que honre o Campinense Clube. Muito tempo desde o Paraibano que é para afastar ele. E o Willian Simões é um homem. Faz um time bom de competir e ser campeão. Em nome de Jesus, Willian, você vota com toda a emoção da nação rubro-negra. Diretamente do calçadão, Igor Paixão para o Trivela. Eu vou dizer porque só duas pessoas, e agradeço aos dois que participaram, porque ele tentou falar com várias pessoas e os torcedores do Campinense não quiseram falar. Então é sintomático, né, que o torcedor ele prefere aquela dor de dente que você fica escondendo e só você sabe. Quer fazer uma fortuna sem gastar uma fortuna? Experimente o CRM do Bitrix 24. É grátis, é poderoso, funciona. Isso, o torcedor não queria falar sobre, né, e quando alguém fica torcedor, ele prefere aquela dor de dente que você fica escondendo e só você sabe, né? E quando alguém descobre, você fica meio sem jeito. É mais ou menos isso. O torcedor não queria falar sobre. Netário já é de outros carnavais, fala sobre união, fala sobre mudar e tudo mais.
Outro torcedor fala sobre o William, também eu acho que baseado, lógico, em conquistas anteriores e tudo mais. Só lembrar, torcedor, o vice do Torreão é o William, por isso ele assume, então ele faz parte de todo esse processo. Ele não estava em casa dormindo. E o Torreão falou em suas entrevistas o seguinte: alguns apareciam algumas vezes aqui, mas na hora de colocar ele, estava todo mundo na foto. Na hora que ganharam do Botafogo, estava todo mundo na foto. Ganharam do 13, caixa de som, todo mundo na foto. O curioso, não é, que é uma pergunta que não quer calar, quando há o afastamento em casos parecidos como esse aí, é toda a diretoria afastada, né? Inclusive o vice-presidente, todos os demais dirigentes, né? Nesse caso, só o presidente e o diretor financeiro que foram, né? Eu vi de alguém da parte do conselho dizendo que teria sido porque eles é que mexiam na parte financeira. A gente está aqui colocando as duas situações, os dois lados. Mas tem o setor financeiro, tem a diretoria financeira, tem a diretoria administrativa, Mas enfim, agora então o que vamos mais lá, me preocupa, como é que está o estádio? Está jogado? O diretor do patrimônio, eu nem sei quem é, era para ser afastado. Não, estou dando um exemplo. Não, claro. Só um exemplo. Todos eram para ser afastados ali. Eu Todos. fiquei pasmo com o que eu vi. O rapaz lá, presidente, me parece, da torcida Facção Jovem, conversávamos até aqui com um colega que já foi da área de comunicação do Campinense. Ele disse: não, mas esse já vendia muito, mas como eu não acompanho, faz muito tempo que eu fui no Renatão. Vamos trazer, quer ver o vídeo? Eu fiquei estupefato, fica à vontade, porque é uma coisa, para mim, pelo menos, e para quem não viu, assustadora, porque eu não acredito no sucesso de um time sem você ter no clube, na gestão administrativa, o mínimo de organização. Você vive de lampejos. Pode até dar um bamba aí, um aborto de ser campeão. Agora, gerir o clube, o Campinense Clube, da forma como está sendo gerido nos últimos tempos, vai viver, infelizmente, nessa situação que o Rovário vai chamar para você também ver. É o presidente da Facção Jovem, o Lucas, né, que esteve lá, e daqui a pouco eu falo. Vamos ver o vídeo primeiro. Fala galera, Lucas Oliveira, presidente da torcida Facção Jovem. Felizmente não queria estar fazendo esse vídeo expondo a situação que o nosso clube se encontra, principalmente o CT do Campinense Clube. Vemos aqui nas imagens que a gente vai estar mostrando, também nessa filmagem, o quanto que está abandonado pela gestão atual do clube. E aqui estou com a solicitação que eu fiz para a SESUMA, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da cidade de Campina Grande. Fiz um requerimento pedindo que eles venham fazer a limpeza, coisa que a diretoria do nosso clube poderia ter solicitado e infelizmente não solicitaram porque não querem saber do nosso estádio, não querem saber do nosso clube. Já procurei várias respostas, infelizmente até agora não tive nenhuma resposta diante da diretoria. Quero saber como está a questão das Bet, que vem patrocinando, vem tendo jogo aí, nada contra o jogo de pelada, respeito vários times, tenho vários conhecimentos dos times de pelada, mas queremos saber como tá. Tá tendo jogo aí e o estádio abandonado, isso não tem lógica. Então a partir de hoje aí queremos resposta, em breve vamos estar tomando outras medidas também importantes que precisa e tem que ser feito urgente. Não vamos estar postando nota oficial, a gente vai estar agindo. Era uma coisa que seria feita nos bastidores internamente, mas a partir do momento que internamente não vai ser resolvido, eu vejo que não vai ser resolvido, a gente vai cair para dentro e vamos cair para dentro das redes sociais também, beleza? Bem, pessoal, quem está acompanhando pela Pop Cariri para entender, a gente está mostrando imagens aqui do estádio Renatão. Realmente a Mata Atlântica está perdendo, né? Assim, eu não sei como a Vigilância Sanitária, todas as secretarias que você imaginar que essa responsabilidade é só do Flávio Torreão? Não, isso aí já vem de muito tempo e todo mundo que convive lá sabe, né? Então não é o Torreão só. Flávio Torreão, em meio à entrevista, chegou a dizer que chegou até a aguar o campo, falando da sua entrega. Mas aí são imagens, né? O campo, ele é, digamos que visto, Romildo, de onde o pessoal treina para lá. A concentração, ela tá organizada, eu tive lá várias vezes. Agora, essa parte está abandonada há muito tempo. Né? Passa uma mão de tinta, no máximo, e por aí vai. A sensação que eu tive, né? É de um estádio... fantasma. Não, é de um estádio de um clube que fechou há 20 e 30 anos. Essa é a sensação que eu tive ao ver o Renatão nessa situação. Assim, eu me atento a um ponto muito que ninguém está se atenando ainda nessa discussão todinha. O Campinense hoje, ele não tem oposição. O Campinense hoje
claro, eu vou usar a palavra que eu gosto de usar sempre, de uma manobra tamanha que hoje foi praticamente expurgada ao longo desde a eleição de Helene Correia, desde aqueles fatos da justiça comum e da justiça criminal, que ainda rola na justiça criminal, mesmo com decisão da justiça comum, são justiças completamente diferentes. Ali foi extinguido agora, com essa última eleição que o Flávio foi eleito, a forma como ela foi conduzida e preparada nos bastidores, que você não tem mais oposição dentro do Campinense. Eu tô rapidinho aqui para registrar, porque os fatos estão acontecendo, né? Estou em contato aqui com o presidente do conselho do Campinense Clube, Thiago Melo. Eles que ainda estão editando um vídeo que ele gravou, creio, Thiago, que não vai chegar a tempo para o programa, mas chegando a gente vai subir, porque aqui tem ponto, contraponto e o espaço sempre esteve aberto. Até porque o conselho, ele toma uma atitude dita administrativa, não estou dizendo que está um contra o outro, porque aí eu não vou entrar na celeuma do pessoal do Flávio Torreão. Mas creio que o presidente agora, empossado pelo menos por 30 dias, William Simões, deva, pelo menos, não amanhã, né? Porque também a imprensa precisa minimamente se organizar. Segunda-feira se pronunciar, creio eu, sobre o assunto.